Mas vocês estavam falando da preocupação do Camilo Santana e também do Ministério da Educação sobre o fato de Nicolas Ferreira ter agora assumido a liderança ali da Comissão de Educação. Eu até puxei aqui uma manifestação que foi feita, uma nota que manifesta essa preocupação ali com o Nicolas Ferreira. E essa nota, ela vem da Frente Parlamentar Mista de Educação, porque o Nicolas Ferreira é alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também é réu num processo que envolve transfobia, que a gente acompanhou ali naquela ocasião em que ele vestiu aquela peruca para falar no Dia da Mulher do ano anterior, inclusive, né? E contesta a obrigatoriedade de vacina para matrícula escolar. Então, essa frente, ela é um grupo pluripartidário formado por deputados e senadores que buscam um debate de questões ligadas à educação. Essa nota, ela destaca que Nicolas não tem atuação na área ou profundidade para conduzir os trabalhos em um tema considerado central para o desenvolvimento do país. Vocês acham que essa manifestação pode atrapalhar a situação ou melhorar e de alguma forma pressionar Nicolas Ferreira a andar nos trilhos quando o assunto é o debate sobre educação, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, Nicolas Ferreira fez mesmo bobagem, mas isso aí não é do jogo. O que eu vejo aqui como a coisa mais importante? Todos esses assuntos mencionados por essa comissão mista é absolutamente irrelevante para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Sabe o que essa comissão mista devia estar pedindo? Como é que a gente forma melhores professores? Como é que nós vamos avançar com a escola a tempo integral? Como é que nós vamos fazer a formação de ensino técnico e profissionalizante para evitar que 48% dos jovens abandonem o ensino médio? Essas são as reais preocupações da educação. Como melhorar a qualidade da educação do Brasil? É uma vergonha, o país está entre os piores do mundo no exame do PISA, o exame internacional que mensura o conhecimento de ciências, línguas e matemática. Isso mostra que o Brasil sempre prioriza na educação, sabe o quê? O corporativismo e não o aprendizado do aluno. Este deve ser o foco. Como melhorar a educação básica, como melhorar o aprendizado do aluno e como colocar o Brasil entre os melhores qualificados nesses exames internacionais. E não ficar discutindo esses temas secundários. Esse é o problema. Por isso que eu digo que não vejo o problema na pessoa do Nicolas presidindo. Eu vejo o problema na qualidade da pauta. E até agora não vejo uma pauta positiva focada na reforma do ensino médio aprovado no governo Temer. Ô Felipe Monteiro, essa manifestação da comissão que cuida justamente desse tema te preocupa? Não me preocupa não. Eu acho, inclusive, que ajuda a pautar o Nicolas Ferreira, não é? Porque ele vai ver que a educação é uma questão... Não, mas a minha pergunta, eu acho que talvez eu não tenha me expressado bem. Te preocupa no sentido assim, se a comissão que reúne essas pessoas que tratam desse tema está se manifestando negativamente à indicação do Nicolas, isso te preocupa? A indicação do Nicolas já está consolidada. Né, dificilmente vai mudar, não é? Então eu vejo essa nota muito mais como uma pressão, né, para colocar o Nicolas Ferreira nos trilhos, né, mostrar para ele que a educação é um tema que todos os brasileiros têm preocupação, né, todo mundo sabe que um país se muda pela educação, haja vista o que aconteceu na Coreia do Sul, haja vista o que aconteceu em vários outros países no mundo todo que se desenvolveram muito pela educação, e vai mostrar para o Nicolas que o Nicolas vai ser fiscalizado, né? Não só em relação à sociedade civil, mas em relação também aos parlamentares que têm a preocupação com a educação. Então eu vejo de boa hora essa nota, não para impedir o Nicolas Ferreira de assumir, porque isso já está consolidado, mas para muito pautar a conduta do Nicolas Ferreira em relação à educação no Brasil. Você acha que isso pautaria a conduta do Nicolas Ferreira? Eu acho que não. Eu acho que o Nicolas Ferreira, apesar da falta de experiência dele na área, mas ele tem uma qualidade que é inegável. Ele é um deputado muito corajoso. TikTok. Mas ele é corajoso. Ele o quê? fala ali... Monteiro? TikTok, qualidade ele tem discursos ali duríssimos, inclusive contra o Supremo. Ele é uma pessoa corajosa, né? Fazer o que ele faz ali, ele é ousado. Então, talvez até precise dessa ousadia. Eu concordo aqui com o Dávila, é muito mais uma questão de pauta do que quem está lá. Estão tentando fazer pressão, ele não pode assumir o cargo porque não tem experiência. Bom, o Brasil já foi presidido por uma pessoa que também
não tinha a menor experiência, não tinha a menor condição de presidir o Brasil, gerou duas crises econômicas. Foi horrível, duas crises econômicas. O teu exemplo é ruim, Gani. Duas crises econômicas sem ter tido pandemia, sem ter tido guerra, de uma magnitude de uma guerra e de uma pandemia. Mas é do jogo democrático, a população escolheu isso, tudo bem, né? A democracia tem isso, a gente tem essa possibilidade de escolhas ruins e depois o sistema também tem a possibilidade de reverter. Eu acho que o Nicolas Ferreira merece esse voto de confiança. O que foi, Monteiro? Não, nem o Gani está confiante no Nicolas Ferreira. Não, ele acabou de comparar o Nicolas Ferreira com a Dilma Rousseff. Não, na questão da confiança. Pepe, não. Exatamente isso. Pelo amor de Deus, não quero ser mal interpretado aqui, não, Pepe. O que eu falei, eu disse o seguinte, a democracia, esse pessoal aí é muito autoritário, porque não quer ele, porque não tem experiência. Fala, bom, mas a Dilma Rousseff também não tinha experiência nenhuma para governar o país. Foi bom? Não, foi muito ruim. Então o que a gente pode esperar do Nicolas Ferreira? Mas também tem pessoas que não tinham, por exemplo, o José Serra, economista, foi um bom ministro da Saúde. Não tinha. Mas é que o Monteiro está se baseando no seu exemplo para buscar sua coerência também em relação ao Nicolas Ferreira. Ou seja, se a presidente Dilma Rousseff, na tua visão, não tinha experiência e por isso fez uma gestão péssima, por que Nicolas Ferreira, sem experiência, faria uma ótima gestão? Não, porque... Essa é a questão. Não. Há exemplos de pessoas sem experiência que fizeram uma boa gestão, porque ouvem lá os conselheiros, né, agem de uma maneira técnica, são corajosos, como foi o caso, por exemplo, do José Serra. Agora, o meu ponto da minha crítica aí, que eu acho que eu não me expressei tão bem, Evandro... Opa, então, por favor. Vamos lá. É o seguinte, essa frente parlamentar não quer o Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira. Falou, bom, mas e aí? A democracia tem isso, a democracia permite, né, que pessoas que não tenham tanta experiência ocupem cargos. Esse é o meu ponto. Do pensamento deles. Exatamente. Falou, então tem que aceitar o jogo. Eles estão tentando fazer aí uma pressão, usando de uma desculpa, porque não querem o Nicolas Ferreira, porque ele tem posições conservadoras. Não. Esse que é o ponto. E a democracia permite que pessoas sem experiência assumam cargos de gestão. 4h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, hein? Daqui a pouco espero vocês. Voltem. Aliás, a gente pode fazer o contrafactual. Por que num país que tem tanto especialista em educação, a educação no Brasil continua uma porcaria? Podemos fazer o contrafactual. Por que tem tanto estudo, tanta coisa, política pública, e a educação nunca melhorou a qualidade nos últimos 20 anos? É uma boa pergunta para a gente responder. Como é por quê? Já vou abrir o espaço para você responder, Monteiro, mas antes eu quero ouvir o Gustavo Segre. Diga. No último ano, eu acompanhei a evolução de Nicolas Ferreira. Não é o mesmo Nicolas Ferreira que colocou a peruca no dia 8 de março do ano passado. Me parece que teve uma experiência interessante no conteúdo, sobretudo, das suas falas, na seriedade das suas falas. E o que eu, pessoalmente, espero, e sei que representa o pensamento de muitos brasileiros, é que o Nicolas Ferreira consiga controlar a ideologia de gênero que está em tantas bibliografias da educação brasileira. Passou há poucos dias atrás um vídeo de um senhor muito bravo, com uma incorporação dentro da escola, o livro da escola da neta deles, e foi tirar satisfação inclusive da diretora e da vice-diretora, porque aparecia Felipe Neto falando sobre não sei o quê. E, sinceramente, ver o Felipe Neto, eu respeito ele como youtuber, pode fazer e falar o que quiser no seu canal, porque aí temos a opção de assistir ou não. Quando está no livro, aí já fica mais complexo, porque isso está dentro da bibliografia educativa do país. E aí a pergunta é se Nicolas vai ter coragem, e eu acho que sim, de brincar todas essas questões de meninos de sexta série, quinta série, falando de sexo, falando de coisas que não é, na minha humilde opinião, um assunto para essa idade. Então me parece que muita preocupação do frente parlamentar, de muitos, sobretudo, vinculados ao progressismo, será que o Nicolas não vai alterar isso que nós estamos tentando colocar e que conseguiram colocar? E eu espero que Nicolas Ferreira consiga brincar tudo isso. Fala, Monteiro. Não, a pergunta do Dávila é boa, né? Eu tenho... Porque com tantos especialistas em educação no Brasil, a educação continua ainda abaixo do que se espera? A resposta é porque o Brasil não houve os especialistas em educação, não é? O Brasil não tem um projeto claro de educação, como teve a Argentina na época do Sarmento, como teve o Brasil lá atrás, na época da Anísio Teixeira. A gente fica discutindo perfumaria na educação, né? A esquerda, por exemplo, levanta a bandeira do Paulo Freire, que do ponto de vista da educação é irrelevante, né, da mudança estrutural da educação é irrelevante, e a direita fica lutando contra o Paulo Freire. Ou seja,
as duas bandeiras, direita e esquerda, ficam discutindo perfumaria ao invés de discutir a questão central da educação, que é como mudar a qualidade, como criar uma educação igualitária, como fazer com que os alunos tenham condição de ter mobilidade na grade curricular sem estar amarrado a um currículo enciclopédico banal, né? Porque a nossa educação, na verdade, Cine, educa crianças brasileiras para ser crianças francesas do século XIX. A verdade é essa. A gente não teve uma mudança profunda na nossa educação por puro preciosismo dos políticos do Brasil. Agora, 4h33, pessoal da rádio está de volta e nós estamos debatendo educação aqui no país e a liderança de Nicolas Ferreira à frente da comissão que trata do tema na Câmara. Fala, Gustavo Segré. Eu queria fazer uma menção muito bem, trouxe o exemplo do Sarmiento na Argentina. Ele fez uma mudança disruptiva. Interpretava, tinha 83% de analfabetismo e ele defendia essa tese, que através da educação melhorava absolutamente tudo na vida de qualquer pessoa em qualquer país. Mas não tinha professores suficientes na época. E ele importou professoras. Trouxe professoras de outros países para o ensino fundamental e médio da República Argentina. Precisamos de disrupção para conseguir resultados diferentes, senão vamos estar falando sempre da mesma coisa. E eu lembro, e me chamou muito a atenção, quando eu comecei a dar aula numa universidade particular, tinha professores que ainda utilizavam filminas e retroprojetor. Quando eu saí 10 anos depois, tinha professores que continuavam usando filminha e retroprojetor, quando muitos de nós já era tablet projetado. Não tinha ninguém usando mimeógrafo lá não, né? Não, mas você vê como... Passa álcool. E você vê eu que... já dei aula com isso. Era mesmo. Aí depois você cheirava a prova e falava, nossa, que prova cheirosa que é. Então, mas você vê como os próprios professores muitas vezes não estão de acordo, continuam estando numa realidade analógica, numa era digital. Então, precisa não somente de uma comissão, sino precisa de uma política pública que até hoje o Brasil não tem. Bom, eu quero seguir para o próximo assunto. Queria arrematar algo, Gani? Não, eu queria dizer o seguinte, eu acho que tem uma ênfase muito grande no ensino universitário e pouco no ensino de base. Por quê? Porque não dá voto. Então, eu acho inadmissível ter 30 bilhões para ensino universitário e 30 bilhões para o ensino de base. Deveria ser muito maior o ensino de base, né? É por uma questão lógica. A pessoa não pode chegar na universidade com deficiências em português, matemática, como ocorre aqui no Brasil. Infelizmente, as políticas são para o ensino universitário, porque o universitário vota e criança não vota.